Bom dia, meus queridos. Estamos iniciando mais uma aula da PIB Floripa IBED, a Escola de Ensino e Educação e Discipulado aqui da Primeira Igreja Batista de Florianópolis. Eu tenho a honra de estar com vocês mais um dia. Eu sou o professor Júlio Rosso, dessa classe de dons. Estamos aqui nesse terceiro encontro. Já tivemos aí um encontro a primeira aula foi direcionada a uma introdução geral a respeito dos dons e da importância de entender os dons dentro da comunidade de fé e a importância de cada um dos dons, né? Existem ou não existem dons mais importantes, a gente vai falar sobre isso hoje, você não pode perder. E também a questão da busca pelo dom, né? Todos temos dons. Quais são os seus dons? Vamos descobrir, né, juntos aqui nesse momento, mais uma aula que estamos nos propondo a fazer aqui através desse canal de ensino da Igreja Batista de Florianópolis, a PIB Floripa. Lembrando a todos que nossos cultos estão acontecendo, né, de forma presencial e também através das transmissões ao vivo via YouTube todos os dias, todos os domingos, perdão, às 9h e 10h30 da manhã nós temos cultos na PIB Floripa, aqui na capital de Santa Catarina. Então, você que já está assistindo nossas aulas, assistiu a aula de introdução aos dons espirituais e agora vai comigo também. Depois, na aula passada, a gente falou a respeito do dom de apóstolo, vimos a importância desse dom, se ele ainda está ativo, tá aí na página da PIB. Então, se você não assistiu essa aula sobre apóstolo, volta lá, assiste ela, é muito importante. E hoje a gente vai falar sobre um dom que, na minha opinião, é um dos mais importantes, sem dúvida, que é o dom de ensino, né? É o dom que nós estamos exercitando, inclusive, nesse momento, o dom de ensinar, o dom de falar, o dom de preparar outras pessoas, né? E antes de começar tudo isso, antes de começar a matéria, vai ser uma aula curta, são 6 slides, é uma aula para ser muito mais aí refletida, pensada, questionada. É bom que os slides todos tenham a presença de versículos bíblicos. Eu peço que vocês leiam, reflitam em cada um desses versículos e entendam se vocês têm ou não o chamado para o ensino. Se vocês foram chamados para o reino de Deus, para ensinar, preparar outras pessoas. Eu vou dizer para vocês que eu tenho a honra, eu tenho grande satisfação de dividir a cada semestre, a cada trimestre, a cada momento que eu tenho oportunidade de pregar para os adolescentes, para casais, para os jovens lá na PIB, eu louvo a Deus, porque eu sei que naquele momento eu também estou exercitando o dom do ensino, ensinando outras pessoas, capacitando outras pessoas. E eu aproveito esse momento para louvar a Deus por todos os professores que eu tive na minha caminhada. Eu que só tenho 33 anos, eu tenho muito a caminhar e quero caminhar muito ainda com relação ao ministério, levando o ensino, capacitando outras pessoas através do Evangelho. Eu louvo a Deus pelos meus professores, todos aqueles que me capacitaram no seminário. E eu dou honra e glória a Deus pelo pastor Roberto Ramos, né, da Igreja Batista de Campinas. Eu louvo a Deus pela vida dele, que criou o IB, o Instituto Batista de Educação. Lá eu tive a oportunidade de estudar por quase 4 anos. Fiquei bastante tempo no seminário, depois fiz as validações na Unicesumar, onde hoje eu tenho ali a certificação de teologia, mas o tempo que eu fiquei no seminário foi, sem dúvida nenhuma, uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Então eu louvo a Deus pela vida do pastor Paulo, que não está mais entre nós, Paulo Solonca, o pastor Pedro Solonca, meu professor de missões, algo que mudou totalmente a minha visão com relação à missão, a importância das missões urbanas, a importância da construção de novas obras, de novas igrejas, de novos início de novos plantação de novas igrejas. Louvo a Deus pela vida do pastor Júlio César também, pastor da Igreja Batista da Ponte do Maruí. Louvo a Deus muito pela vida do pastor Marcelo Miranda, o Marcelão, que foi um grande professor que eu tive no seminário, alguém que eu me inspiro muito, principalmente com relação à pregação, à forma de pregar, ao jeito de pregar. Louvo a Deus
por todos. Eu sei que eu vou esquecer de alguns. Eu louvo a Deus pelos meus professores de hebraico, meus professores de grego, aqueles que nos ensinaram nem que de alguma maneira a gente pudesse ter uma noção daquilo que que os escritos originais de fato deixavam ali. Então eu louvo a Deus a todos os pastores que tivemos a oportunidade de estarmos juntos, outros vários, né, que tiveram ali naquele seminário. E como foi importante o ensino na minha vida, né? Desde lá da minha primeira pastora, eu que vim de uma igreja pentecostal, eu louvo a Deus pela vida da pastora Ledina Teixeira. Foi minha mãe na fé, a mulher que me conduziu ao batismo depois, me ensinou o que era o evangelho lá nos primeiros dias, primeiros meses, primeiro ano de caminhada com Jesus. Então eu honro a Deus, eu glorifico a Deus. Também pastor Renato Teodoro, pastor Leandro, todos os pastores que de alguma maneira me abençoaram com o ensino. Outros pastores também que foram da igreja quadrangular, depois que eu fui para o seminário, pastores batistas, daí eu posso citar vários, né? Pastor Ed, pastor que já teve lá na PIB também, o Nicodemos, louvo a Deus pela vida dele, que me ajudou muito, principalmente nos meus anos de faculdade, com os ensinos, com os estudos, pastor Shed, que hoje está na glória com Jesus, louvo a Deus que tive a oportunidade de conhecer. Então o ensino mudou a minha vida e que esse ensino mude a sua vida também. Um momento reflexivo, essa introdução, 7 minutos da nossa aula, mas para honrar a Deus por a vida desses homens e mulheres que mudaram a minha vida e mudam a vida de muitas pessoas através do ensino. Jesus Cristo, quando esteve entre nós como homem nessa terra, uma das coisas que ele mais fez foi ensinar pessoas a conhecer o reino de Deus nessa terra. Qual era o propósito do Messias nessa terra? Era ensinar o amor de Deus revelado através da pessoa dele, e a pregação desse reino se multiplica de tal maneira que hoje, dia 29 de junho de 2021, você pode estar vendo isso posteriormente, né? Talvez daqui 5 anos, 6, 10 anos ouvindo essa aula, porque o YouTube vai deixar isso aqui para sempre. Talvez eu nem esteja mais aqui. Você ouça que o Evangelho chegou até mim e está chegando até você através desta aula. E olha como é maravilhoso o ensino. Foi através de ensinamentos, através de instruções, através de dedicação, do olho no olho, do dia a dia, daquilo que a gente mais deseja quando está ensinando, que é ver o aluno repetir aquilo que tu ensinou. Como é bom quando nós estamos caminhando com alguém que recém se encontrou com uma comunidade de fé, ainda não sabe muito bem quem é Jesus de fato e de verdade, e depois de 5, 10 anos tu olha para a vida dessa pessoa, essa pessoa já está casada, já é pai, já é líder na igreja, e tu imaginar que lá 5, 10 anos atrás você caminhava com aquela pessoa não entendia nada. E eu lembro que eu falava quase sempre para as pessoas que eu discipulo e que eu evangelizei, é que hoje vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo, mas lá na frente vocês vão entender exatamente tudo que foi dito para vocês. E toda vez que você for fazer uma oração, peça a Deus: Senhor, me mostra, me ensina isso que eu estou lendo, isso que eu estou fazendo nesse momento. Se for uma missão dentro da igreja, se for uma obra na igreja, né? Se for um ministério que está se iniciando, você que é novo na igreja, que já está aí sendo capacitado para ser um servo de Deus e está descobrindo seu dom também. Quando você for ler a Bíblia, eu lembro que eu sempre falava para eles: ore a Deus e peça: Deus, me mostra o que você está querendo dizer com essas palavras. E é lindo ensinar, gente. É lindo ensinar. Quando você ensina, é os frutos da tua árvore sendo entregue para outras pessoas. Então vamos lá. Dom de ensino. A terceira aula aqui da nossa aula online, através da IBED, da Escola de Ensino e Discipulado da PIB Floripa, a primeira igreja batista de Florianópolis. Vamos lá, gente. O dom de ensino está lá em Romanos 12, do 7 ao 11, do capítulo 12, versículo 7, e de Pedro,
capítulo 4, versículo 11. E vamos lá, principais definições a respeito do dom de ensino. Sem dúvida alguma, o dom de ensino é um dos mais importantes na Bíblia. O ensino está impregnado nas páginas do Velho e do Novo Testamento. Deus ordena que os pais ensinem os seus filhos nos caminhos do temor do Senhor. A transferência do conhecimento da lei, dos princípios e os mandamentos é uma recomendação antiga da palavra de Deus. De uma certa forma, todos nós temos o dever de passar adiante os ensinamentos recebidos sobre a vida, principalmente sobre Deus. E aí eu abro um parêntese. O que acontecia no Antigo Testamento era que quando Deus criou as leis, criou os primeiros livros ali, os primeiros livros da Bíblia foram escritos, existia uma necessidade de criar uma sociedade. E dentro de uma sociedade onde existia muita confusão, muito caos, estavam saindo de uma realidade de um cativeiro, era necessário que leis fossem constituídas. E leis nada mais eram do que ensinamentos, ensinando a população, ao cidadão, à criança de como ela deve agir, se portar, como ela deve responder às necessidades da sociedade, às leis, aos ensinamentos religiosos, sociais. Então, desde sempre, Deus, de alguma maneira, ensinou. Quando Jesus esteve entre nós e ensinou, Deus no Éden, junto com Adão e Eva, o que Deus fazia todos os dias com Adão e Eva era ensinar, explicando, mostrando, dando exemplos para eles da criação, de como foram feitos os animais, de como foram feitas as separações entre água e terra, como foram colocadas as estrelas no céu, a lua, o sol, as estações do ano. Tudo isso era ensinamento. E esse ensinar está muito presente na cultura dos hebreus. A cultura dos hebreus é passada de pai para filho, todos sabemos. Se você não sabe, você está sabendo agora. E algo muito presente é o ensino. Todos os dias há um ensinamento. Todos os dias tem um exemplo e um ensinamento em cima daquele exemplo. Faz parte dos encontros na sinagoga, o lembrar de coisas do passado e aquilo que te ensina. A Páscoa para os judeus nada mais é do que um ensinamento do que eles viviam no passado e que eles presenciam novamente através de comer ervas amargas, pães sem fermentação, o cordeiro que é assado. Todos esses símbolos passam a ser e esses ensinamentos são constantemente lembrados. Na Bíblia diz que quando acontecia algo muito importante ao povo hebreu, o povo criava ali um altar de reverência, um altar de agradecimento, um altar de lembrança. Era uma forma em que os próprios hebreus utilizavam para se auto-ensinar coisas relevantes a respeito da fé, principalmente. Lembrem de onde Deus, o Senhor Todo-Poderoso, te tirou. Lembrem do que o Senhor fez no Egito por nós. Lembrem que no deserto existia uma coluna de fogo que nos protegia contra o frio e existia uma coluna de nuvens que nos protegia contra o calor. Todas as manhãs o pão descia do céu e nos alimentavam. Isso são ensinamentos que são passados de pais para filhos, netos, bisnetos, há séculos e séculos até chegar nos dias de hoje. Se você falar com um judeu hoje, e eu tenho um muito próximo de mim, que é meu amigo, inclusive, que constantemente divide comigo algumas cerimônias e rituais que eles continuam exercendo exatamente iguais do tempo do Egito. Exatamente iguais do tempo dos tabernáculos. Exatamente iguais do tempo de quando foram para o cativeiro da Babilônia. Os mesmos cantos, as mesmas referências, os mesmos textos bíblicos, a mesma alimentação, o mesmo cuidado com a família, o mesmo cuidado com a saúde, o mesmo cuidado com as coisas que você tem, eles continuam repetindo por séculos e séculos. Isso nada mais é do que ensinar. É uma constante aula que o povo vem dando para as suas gerações.
De uma certa forma, voltando ao texto, todos nós temos o dever de passar adiante, que é o que eu estava falando até agora para você. Aprender algo e passar adiante. Não aprender algo e ficar para si, como se fosse um bem valioso, como aquele que recebeu um grande presente e escondeu enterrado. Não. Pegue esse presente e divida com outras pessoas. Fale aquilo que você aprendeu nessa aula para outras pessoas. Desliga agora o YouTube e corra para ensinar outras pessoas a respeito daquilo que a gente aprendeu aqui nessa aula. Divida isso com outras pessoas. Os pais deveriam estar gastando tempo com seus filhos no ensino e aprendizado da palavra. E além da palavra também. A respeito de ensinar aos seus filhos, e aqui não é uma aula de como você deve ensinar o seu filho, mas sim aqui um conselho de quem é pai. Ensinar o seu filho a ser um amigo melhor na escola. Ensinar o seu filho a viver em sociedade de forma mais respeitosa, mais tolerante, tolerando as diferenças com relação a opções sexuais, a orientações sexuais, a cor da pele, a língua, a etnia. Isso faz a diferença. Porque isso, por mais que tu não esteja pregando o evangelho, isso mostra Jesus Cristo em todas as atitudes. Nem sempre é preciso pregar a palavra de Deus para falar de Jesus para as pessoas. Você fala para as pessoas a respeito de Jesus, também agindo como agia Jesus. Jesus tolerava e respeitava e amava inimigos religiosos, pessoas de cores, etnias, línguas diferentes e, com certeza, de orientações sexuais diferentes também. Jesus amou, abraçou e chamou para ser discípula dele, não somente uma prostituta, mas com certeza várias outras. Mulheres que naquele momento estavam naquela condição, se encontraram com Jesus, tiveram um grande encontro com Jesus e começaram a caminhar de forma que Jesus, ali sim, era mais importante do que aquela vida que ela vivia antes. Isso é através do ensino. Jesus mostrava ensinando. Jesus, quando viu aquela mulher a ponto de ser apedrejada, olhou para aqueles homens, abaixou a cabeça e começou a fazer alguns escritos na areia. Dizem que ele estava ali desenhando o pecado daqueles que estavam acusando aquela mulher. Outros dizem que ele estava mostrando ali os pecados que os homens tinham, obviamente. Mas naquele momento ele ensinou a todos que quando nós condenamos alguém através daquilo que nós entendemos ser pecado ou não pecado, nós estamos cometendo um pecado equivalente àquele que aquela pessoa está cometendo. Então coloque isso no seu coração, faça com que isso seja realidade em ti, que esse ensinar de Jesus seja mais um ou o principal responsável por te fazer ensinar outras pessoas. Não é função, nem tampouco responsabilidade da igreja, local, comunidade de fé, o ensino e educação de nossos filhos, mas dos pais. Entretanto, Deus dá muito valor à transmissão das verdades espirituais na igreja. Então, por mais que a igreja não seja responsável direto para ensinar e dar aí orientações educacionais ao seu filho, seu irmão mais novo, ou a você mesmo que está nos ouvindo nessa noite, manhã e tarde, a igreja nos orienta a buscar a Deus todos os dias, para que Deus nos mostre quais são os caminhos corretos, porque só existem valores bons de verdade na pessoa de Jesus Cristo. Nenhum de nós nessa terra conseguimos manifestar amor sem a presença de Jesus Cristo. O diabo não tem condição de manifestar amor. Ele não é uma pessoa que ama, ele não tem amor dentro de si, ele tem ódio, ele tem desejo de morte, ele tem desejo de destruir cada um de nós. Então, quando alguém manifesta amor, por mais mundano que essa pessoa possa ser, a manifestação de amor dessa pessoa é uma manifestação de Deus, sem dúvida nenhuma. Continuando, ali não é função nem tampouco responsabilidade da igreja o ensino e educação de nossos filhos,
mais dos pais. Entretanto, Deus dá muito valor à transmissão das verdades espirituais na igreja. Assim sendo, ele tem dado um dom especialmente voltado para suprir essa necessidade. Nem todos os membros do corpo de Cristo, né, têm essa capacitação, então fique tranquilo. Se você não tem esse chamado para o ensino, se você não reconheceu em você ainda o dom de ensino, o dom de ensinar, de capacitar, de mostrar para as outras pessoas a respeito do caminho da palavra de Deus, orientações relacionadas ao reino de Deus nessa terra, de como a pessoa deve agir, reagir, fique tranquilo, você está aprendendo. Nem sempre aquilo que você aprende você consegue ensinar. Mas eu peço, faça um esforço. Faça um esforço para ensinar outras pessoas. Não guarde só para si aquilo que você está recebendo nesse dia de hoje. Tá bom, meu querido? Seguindo aqui, vamos para as definições do dom de ensino. O dom de ensino é a capacitação sobrenatural dada pelo Espírito de Deus a uma pessoa, membro do corpo de Cristo, para que ela ensine, instrua, explique ou exponha as verdades bíblicas de forma prática. Então, o dom de ensino, além de ensinar, está ligado também à instrução e explicação daquilo que está sendo dito. Então, a pessoa que ensina, ela tem que gostar de instruir as pessoas, né, de explicar se a pessoa tiver dúvida. Então pense nisso. Eu gosto muito de ensinar, mas quando alguém me pergunta alguma coisa eu não gosto de responder. Então comece a rever essa questão. Porque a pessoa que tem o dom, eu não acredito que ela tenha um dom pela metade, meu querido. Ela tem um dom completo. Deus chamou ela para ter aquele dom, para ela exercer aquele dom na integralidade dele, né? Existem algumas necessidades de desenvolvimento, óbvio que sim. Você precisa descobrir até onde esse dom pode levar as pessoas dentro da comunidade de fé, a instrução, a explicação, mas você tem que ter isso no seu coração. Isso é manifesto. Isso tem que ser manifesto em você. As pessoas ao seu redor têm que reconhecer isso em você. Ver que de fato você gosta de ensinar, você gosta de explicar, você gosta de expor as verdades contidas na palavra de Deus. E aqui eu sei que muitas vezes aparece verdades contidas na palavra de Deus, mas outras verdades que não estão contidas na palavra de Deus também, que são referentes à palavra de Deus, com relação a questões sociais, por exemplo. Você precisa ter capacidade de ensinar outras pessoas a respeito de coisas do cotidiano também. Isso é um outro passo? Também, mas também faz e caminha junto. Eu não consigo deixar de ser o Júlio da igreja para o Júlio que não é da igreja. Eu sou o Júlio da igreja todos os dias. Por mais que eu não fale de igreja, de Jesus Cristo a todo momento no meu trabalho, dentro da minha casa, eu sou o mesmo Júlio que está aqui conversando com vocês e expondo essa aula. Esse dom está intimamente relacionado com o crescimento qualitativo da igreja. Aquele que ensina se preocupa em analisar as escrituras, não se contentando com as informações do texto apenas. Então, a pessoa que gosta de ensinar é aquela pessoa que de fato faz muitas pesquisas, gosta de ler outros livros. Quando vai ensinar alguém, ensina de forma integral, né? Usa bons livros, usa bons exemplos. É uma pessoa que se prepara, é uma pessoa que se capacita para ir ali, né? Quando Jesus Cristo ia pregar, eu tenho certeza que uma das coisas que ele fazia antes era uma oração. Ele orava, agradecia a Deus pela oportunidade e pedia ajuda a Deus para instruí-lo. E Jesus era um homem reconhecidamente leitor das escrituras sagradas. Era alguém que repetia de cor aquilo que estava escrito. Então você tem que conhecer a palavra. Se você quer ensinar, assim como eu estou ensinando aqui, ou você tem o desejo de ensinar crianças, jovens, adolescentes, adultos, pessoas com deficiência auditiva, pessoas que têm problema de deficiência visual, ou idosos, né? Ou pessoas de outros países que estão vindo para o Brasil, por exemplo, os haitianos que falam francês, alguns espanhóis, ou o pessoal da Venezuela que está vindo para cá, ou pessoal de países árabes que estão fugindo das guerras para cá também. Capacita-se, capacite-se. Vá em busca de uma aula, vá em busca de uma aula de linguagem, vai buscar falar
espanhol, vai falar francês, árabe, porque você vai ser usada por Deus, mas para isso você tem que ser uma ferramenta útil para ser usada. Não adianta eu pregar para árabes sem saber falar o que eles falam. É necessário uma capacitação, é necessário um tempo de preparação, né? Você precisa treinar antes de falar em público. Talvez você tenha mais facilidade, talvez basta ter um texto na sua frente, você fala sobre qualquer assunto, em qualquer lugar do mundo, e eu estou falando com uma pessoa poliglota e eu não estou sabendo aqui. Louvado seja Deus por isso. Que bom que você tem esse talento de falar outras línguas e usa isso para esse dom de ensino. Talvez você que está nos ouvindo hoje é um professor de português da universidade, professor de medicina, um professor de direito da Universidade Federal, ou talvez de uma escola pública de ensino municipal, ou talvez de uma escola particular. Não importa, você sabe a importância que você tem no ensino das pessoas. Como é importante aquilo que você fala. Você forma outras pessoas. Então use esse dom para formar outras pessoas para Jesus. Para levar outras pessoas capacitadas a capacitar outras pessoas. E para que no dia que nós possamos ver o nosso Redentor voltando e buscando sua igreja, nós tenhamos ali a honra de ter levado muitas pessoas para o caminho da palavra de Deus e o caminho de Jesus através do ensino. Amém? Amém. Eu creio que você disse amém aí do seu lado também. Além disso, desenvolve grande habilidade em contextualizar os ensinos, ou seja, fazer a aplicação de velhos princípios da palavra à realidade dos nossos dias. Seus estudos denotam profundidade e pesquisa. Está lá em Efésios 4, 12 até o 16. Eu queria que você lesse esse texto, tá? Uso do dom. O exercício desse dom se adapta muito bem àqueles que estão ligados à exposição bíblica em cultos, reuniões familiares, aulas em escola dominical e no ministério de discipulado. Então, olha só, pessoas que têm o dom de ensinar dentro da comunidade de fé. Se você tem o dom de ensinar na comunidade de fé, você não está fazendo nada nesse momento. Eu quero que você se manifeste. De que forma? Todo mundo conhece o pastor Euclides lá da PIB Floripa, né? Entre em contato com o pastor Euclides e fale: o pastor, entrei na aula do irmão Júlio, assisti a respeito sobre dom de ensino, isso me identifica, eu amo isso, eu amo ensinar e hoje eu não estou inserido na escola bíblica como um professor em reuniões familiares. Hoje eu não estou dando aula em nenhum ministério, mas gostaria de me capacitar para tal. E a gente com certeza vai estar te ajudando a fazer isso. E você vai ser grandemente usada por Deus dentro da nossa comunidade de fé. Constantemente, a cada trimestre, a cada semestre, nós precisamos de pessoas novas para dar aulas, né? Até para que os professores atuais não descansem, mas dê oportunidade para outras pessoas que têm o mesmo dom dar aulas também. Então, se você tem esse chamado, não se furte. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Diga, se manifeste, eu quero desenvolver o meu dom de ensino e eu estou aqui para fazer isso. Se você está aí ouvindo essa aula e teve esse chamado, o coração ficou quentinho depois dessa pequena explanação a respeito de como ser usado por Deus para utilizar esse ministério dentro da comunidade de fé ou aí onde você está hoje, se você é um convidado dessa aula e você está ouvindo de outro estado ou de outro país, tome a decisão, se manifeste na comunidade de fé onde você é presente e diga: eu quero ser capacitado para ensinar outras pessoas. Amém? Espero que você tenha dito amém do outro lado também. Importância e alerta. Analisando as passagens de Coríntios 12, 28, percebemos que Paulo coloca o dom de ensino, os mestres, aqueles que ensinam, numa destacada posição em relação aos outros dons. Olha só. Para o apóstolo Paulo ensinar é talvez um dos dons mais importantes. E quem fala, né? O apóstolo Paulo, um dos homens que mais ensinaram, sem dúvida nenhuma, no Novo Testamento. Ensinou para tantos lugares diferentes, né? Ensinou primeiramente para homens, e esses homens foram capacitados por ele. E aí eu posso citar pelo menos 4, né? Tem muitos outros. Tem 6 que vieram na minha cabeça agora. Eu tô falando de cabeça. Timóteo, né? O jovem Timóteo, o jovem Tito,
o próprio médico Lucas, que caminhou do lado dele, João Marcos, né? Priscila e Áquila, né? Que são pessoas que também me vieram à cabeça agora, que eram homens e mulheres, né? Que caminhavam ao lado de apóstolo Paulo, de Paulo de Tarso, e esses eram capacitados por eles através da vivência da palavra de Deus e principalmente dos exemplos que Paulo utilizava daquele encontro que ele teve real com Jesus em Atos e depois das suas viagens, né? E tudo aquilo que ele carregou durante anos e anos como um perseguidor da igreja, dos cristãos, e depois se convertendo, né? Caindo em si, ficando cego para a sua vida antiga e nascendo de novo como Paulo de Tarso. Que essa realidade seja viva em nós, que essas realidades pregadas pelo Paulo, esse ensinamento de como ser igreja, de como ser comunidade de fé, seja viva dentro de nós. E já o Tiago, o discípulo, irmão de Jesus, né? Para quem não sabe, esse Tiago do Evangelho de Tiago, a carta de Tiago, é o próprio irmão de Jesus Cristo, né? Filho de Maria. Já em Tiago 3:1 diz que aqueles que ensinam serão julgados de forma severa. Por que eu entendo que o Tiago coloca esse alerta, né? Porque da mesma forma que existem aqueles que capacitam para a glória de Deus, existem aqueles que capacitam para a destruição, né? Para a sua própria honra. Existem aqueles que capacitam para Satanás, para as obras de Satanás. Então tome muito cuidado, né? Você ensina para Deus. Você ensina para Jesus Cristo ser glorificado. Você não ensina para ser o melhor professor. Você não ensina para que o teu nome seja exaltado. Você ensina para que o nome de Cristo Jesus seja exaltado e glorificado através do teu ensino. Então olha só a chamada de atenção e o alerta que o Tiago dá aos professores, aqueles que ensinam, os mestres. Aqueles que ensinam serão julgados de forma severa. Você entendeu a palavra, você compreendeu ela, você tem uma capacitação especial com relação ao entendimento da palavra e você ensina de forma equivocada, errada, proposital, então você será julgado de forma severa. Tome cuidado, meu querido. Ligue um alerta em seu coração. Se algo do diabo te puxa para ensinar coisas que não estão aplicadas na palavra, que não estão descritas como palavras ditas pelo Senhor, que não são doutrinas reais dentro da igreja de Cristo na terra, largue hoje, porque você será julgado de forma severa, segundo as palavras de Tiago. E ali 3 textos que eu gostaria que você pegasse nesse momento para ler depois que essa aula acabar como algo importante. 3 pontos. Os que mostram a sua existência na igreja, né? Dessa importância do ensinar, está lá em Atos 13:1. Eu vou abrir aqui rapidamente para a gente poder ler esse texto. Está lá em Atos dos Apóstolos 13:1. Eu vou dizer para vocês como é que está escrito aqui na minha Bíblia. Espero que vocês estejam abrindo a Bíblia, gente. Nós temos que ler a palavra de Deus. Ouvir e ler. Ler e ouvir. E assim o Senhor vai nos capacitando. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1, diz o seguinte: Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado como Herodes, o tetrarca e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separo-me Barnabé e Saulo para que a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Então, olha quantos tinham aqui para ensinar, discipular e que foram mandados para a obra de fato, para a missão, foram 2 homens, né? Citamos aqui 1, 2, 3, 4, 5 homens e 2 foram mandados para a missão, Barnabé e Saulo.
Então, olha a importância de capacitar homens e mulheres dentro da obra para irem e pregar o evangelho através de ensinos. Mostrando o resultado do exercício do dom. Lá em Atos vai mostrar o resultado do dom de ensinar. E lá em Colossenses 1, do 28 ao 29, e eu vou abrir esse texto aqui com você também. Colossenses. Vamos abrir o texto de Colossenses, que está lá no capítulo 1, versículo 28 ao 29, que diz o seguinte: Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Olha a importância de ensinar, gente. E existe um texto que eu vou deixar para o final, que é um dos textos que eu admito que Deus, 2 Timóteo 2, 2 Timóteo 2, 2 Timóteo 4, do 1 ao 4, é isso? Isso mesmo. Esse texto eu vou deixar para o final, porque esse é um dos textos que mais falam comigo. Deus fala muito comigo nesse texto. 2 Timóteo 4, do 1 ao 4. A gente já vai ler ele, tá? Mas primeiro a gente vai para os sintomas do dom. O que são os sintomas do dom, Júlio? Sintomas é o seguinte, eu vou ler aqui. E quando o médico quer saber o que você tem, se você está resfriado, se é Covid, se não é, se é uma outra doença, ele vai ver os sintomas. E através dos sintomas, dessa análise de sintomas, ele vai dizer para ti o que você tem, certo? E através dos sintomas dessa aula de ensino, a gente vai descobrir se você que está me ouvindo nessa manhã, tarde e noite, se você tem esse dom ou não em sua vida. Então vamos lá para 14 sintomas do dom de ensino. E aí você vai riscando aí do lado se você tem ou não tem esse sintoma para ver se você é ou não é chamado para o dom de ensinar. 1. Agir quase sempre de maneira lógica. Olha só, que interessante. Se você age de maneira lógica, dá um risquinho aí. Ser profundo nos assuntos que se propõe a estudar. Uma pessoa que se dedica muito a estudar. Admito eu que estudo pouco perto daquilo que eu precisaria estudar hoje, com certeza. Mas se você é profundamente dedicado a estudar aquilo que você se propôs a fazer, faz um risquinho do lado. Gostar de ler livros, revistas, jornais, enciclopédias e etc. É organizado e minucioso. 5. Tem facilidade em se expressar publicamente. Se você tem facilidade de se expressar publicamente, não significa que você sabe ensinar outras pessoas. Porque você pode subir em cima de um palco, falar um monte de coisa que não serve para nada, e as pessoas saírem dali sabendo menos do que elas chegaram ali sabendo, e você simplesmente não teve desenvolvido em sua vida dom nenhum. Então, existem a necessidade de outros sintomas estar ligados à pessoa que gosta muito de falar. Tem facilidade de expressão oral ou escrita, foi o que eu acabei de falar, consegue com facilidade captar a atenção dos ouvintes, só estralar o dedo não adianta. Se você sabe assoviar, não adianta. Estalar dedos mais uma vez não adianta, bater palma, não adianta. Se as pessoas não prestam atenção naquilo que você está falando, se aquilo que você está falando não é verdade, as pessoas não vão mudar as suas vidas por aquilo que você está falando. Por mais que elas possam ser enganadas por muitas pessoas que falam mentiras, sim, mas a verdade vai prevalecer. Então, se você gosta muito de chamar atenção, sabe captar a atenção das pessoas através de gestos, barulhos, efeitos sonoros, comece a captar a atenção das pessoas através das atitudes da sua vida, daquilo que sai da tua boca, daquilo que você escreve em rede social. Se você escreve em rede social um monte de baboseira, faz um monte de comentário preconceituoso, se você é de alguma forma racista, ou se você é de alguma forma uma pessoa ignorante,
principalmente com o que diz respeito à religião, tome cuidado. Porque não adianta você falar muito bem, ser muito legal, ser uma pessoa super instruída, fácil de expressar aquilo que pensa, mas falar coisas desnecessárias. Ou aquilo que não vai acrescentar nada na vida de alguém. É criativo na apresentação de seus ensinos. Sabe apresentar de formas flex. Sabe fazer através de um PowerPoint, sabe fazer através de um vídeo, de um filme, através de uma música, através de um teatro ou através de um passeio, né? Ensina de forma variada. É uma pessoa que sabe mudar a forma de ensinar, né? Prefere ministrar a pequenos grupos, pessoa que está importando é com a pregação da palavra, do ensino e não da quantidade. Não se sente muito à vontade quando tem que ministrar em grandes auditórios. Eu concordo com esse 10 aqui, mas também discordo. Se você tem facilidade para pregar para grandes multidões, mas faz com o mesmo coração para 2 pessoas, louvado seja Deus. Se você tem facilidade de pregar como pregava Billy Graham para 180 mil pessoas, para 420 mil pessoas, e sentava numa roda com 4 jovens da Universidade de Colômbia lá nos Estados Unidos, louvado seja Deus. Certa facilidade em decorar textos bíblicos. Não tenho facilidade para decorar textos bíblicos, gostaria de ter. Existem alguns pastores que têm muita facilidade. Inclusive o nosso pastor, Guilherme Jimenez, tem uma facilidade imensa para gravar textos bíblicos. Pastor Sérgio Messina também. Louvado seja Deus. Se você é da PIB Floripa e não sabe, como eu, gravar, tá na hora da gente pedir um conselho para eles. De que forma? Eu tenho certeza que o primeiro de todos vai ser: leia mais a Bíblia. Quanto mais próximo da Bíblia você está, mais perto a Bíblia está de você. Mais perto os versículos estão vivos dentro de você. Se você se alimentar todos os dias de Bíblia, grande parte das coisas que vão sair da sua boca durante todo o seu dia vão ser palavras de Deus. Pode ter certeza disso. Certa facilidade de decorar textos bíblicos, já falei. 13. Desejo intenso de comunicar suas descobertas com outras pessoas. Aprendeu? Descobriu? Viu algo de diferente na Bíblia que você não tinha percebido ainda? E conta para outras pessoas. Isso é um sintoma do dom de ensino. E 14. Prefere ser liderado a liderar. Isso aqui é uma questão também que eu discordo, mas que está presente na nossa apostila, nós vamos falar. Prefere ser liderado a liderar. Existem pessoas que ensinam de forma brilhante, pregam a palavra de Deus de forma brilhante, capacitam outras pessoas, que são pessoas que lideram grandes grupos, né? E aí eu posso citar o pastor Ebenezer, do Haggai, no Brasil e no mundo. Uma pessoa, talvez, uma das que mais tem facilidade de ensinar e capacitar outras pessoas, e é líder de um grupo gigante de outros líderes do Ministério Haggai. Então, você pode ser liderado e ser líder também. Amém? Vamos seguindo? Possíveis tarefas, e aqui nós vamos fechar a nossa aula. Olha, 45 minutos. Eu achei que ia dar pelo menos uns 30 dessa aula. 6 slides. Júlio do céu, 6 slides, tu levou 45 minutos. E olha que a gente não acabou a aula ainda. Pode chegar a 1 hora de aula. Dependendo do que o senhor vai falar com a gente ainda, vai saber, né? Possíveis tarefas para aqueles que querem, ou mais que querem, tem um chamado para o dom de ensino, né? Trabalhar com grupos discipulados. Se você não trabalha com grupos discipulados ainda, pelo menos faça parte de um grupo de discipulado para entender o que grupo discipulado muda na vida das pessoas. Curso de batismo, né? Talvez você seja chamado aí para trabalhar com o pastor lá na PIB Floripa, né? Para dar aula para as pessoas que estão chegando agora na PIB e começando agora a caminhar no Evangelho, e começando a descobrir o que é batismo, qual é o significado, qual a simbologia, qual a importância, né? Treinamento para líderes, aí eu citei o Haggai. Cara, se você quer um treinamento, se você quer um ensinamento, talvez seja o maior do mundo, né? Esse ministério.
o Haggai com certeza muda muitas vidas, né? Através da palavra de Deus, obviamente, através de Jesus Cristo, obviamente, através do intermédio, a interferência do Espírito Santo, obviamente, não através de pessoas e de apostilas, né? As apostilas não fazem nada sem a presença do Senhor, mas o ministério Haggai com certeza hoje é o mais direcionado para aquele que quer treinar para ser líder de uma forma mais profissional, né? Eu tenho certeza que a PIB hoje tem capacitado muitas pessoas nesse ministério também de liderança. Hoje a gente está tendo uma aula na PIB nesse momento, ministrada pelo Daniel Cobra, de forma sensacional, né? Treinando pessoas para ser líderes de ministérios de grupos de discipulado, né? E aí tem a questão dos seminários. Eu vou dizer para vocês que existem muitos seminários no Brasil. Existem pessoas que preferem mais uns, outros. Eu vim do Seminário Batista de Educação aqui no polo de Florianópolis, Santa Catarina, mas existem outros seminários, luteranos, presbiterianos, batistas. O importante é que você tenha aula com pessoas sérias, com homens e mulheres dedicadas à obra de Deus. É isso que eu direciono vocês. Se ele é nota 9 no MEC, se ele é nota 4 no BEC, mas lá existem santos homens de Deus, santas mulheres de Deus que ensinam e estão disponíveis para falar de Jesus para você e mostrar através da palavra de Deus aquilo que você precisa aprender. Louvado seja Deus. E através da escola bíblica que você está tendo agora nesse momento, tarde e noite, ou manhã, ou madrugada, ouvindo essa aula. E louvado seja Deus, que Deus te capacite, que Deus te direcione e que Deus te mostre qual é o caminho certo para você trilhar. Estamos finalizando mais uma aula. Eu fico muito feliz a gente ter chegado ao final de mais uma aula, terceira aula do ano. De verdade, estou muito feliz mesmo. E deixa eu dizer um negócio para vocês, um texto que eu gostaria de dividir com vocês. É o texto que está lá em 2 Timóteo 4, do 1 ao 4. E vamos lá para finalizar a nossa aula, que diz o seguinte: o apóstolo Paulo ao jovem Timóteo: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente: pregue a palavra, Timóteo. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporta os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Vou repetir. Você, porém, seja sóbrio, em tudo suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Louvado seja Deus. Eu queria agradecer a todos, pastor Euclides Knob, que é o nosso líder aqui da EBED, da Escola de Ensino e Educação e Discipulado da Primeira Igreja Batista de Florianópolis. Eu sou o professor Júlio Rosso e domingo que vem tem a 4ª aula do nosso curso de dons espirituais aqui no canal da PIB Floripa no YouTube. Forte abraço, fique com Deus e até mais.